Boa noite. O Canal Livre está no ar. No programa desta noite, atendendo aos inúmeros pedidos dos nossos telespectadores, nós estamos recebendo novamente o meteorologista Luiz Carlos Molion. Ele é professor de climatologia e mudanças climáticas da Universidade Federal de Alagoas. Com mais de 40 anos de experiência em estudos do clima e pós-doutorado em meteorologia, o professor Luiz Carlos Molion é representante da América Latina na Organização Meteorológica Mundial. Nós vamos debater o que é fato e o que é mito nas histórias das transformações do clima no planeta. E a polêmica também sobre a real participação do homem nesse processo. Vamos falar das possíveis explicações para as chuvas que vêm castigando parte do país nas últimas semanas e ainda sobre a onda de frio que assola o norte da Europa, os Estados Unidos e a China. Também aqui comigo na bancada para a entrevista desta noite, os jornalistas Fernando Mitre e Sandro Barbosa. Chuva forte, alagamentos, cidades inteiras destruídas, frio recorde na Europa. O clima foi notícia no mundo nessa primeira semana do ano. As mudanças no clima podem acontecer mais rápido do que imaginamos. Pela manhã sol, céu limpo. Pouco tempo depois, as nuvens vão ficando cada vez mais carregadas. E aí vem a chuva, muita chuva. Tá louco, meu. Uma hora tá quente, outra hora tá frio, outra hora tá... Não é época de frio e de repente nós estamos com frio aqui. Ontem tava o maior calor. Ontem era chuva normal, agora qualquer chuva tá enchendo tudo, né? Nessa primeira semana do ano, a chuva virou manchete no país. Desabamentos de terra em Angra dos Reis, queda de ponte no Rio Grande do Sul e destruição quase total da cidade histórica de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. Na capital paulista, a chuva também provocou estragos. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o segundo semestre de 2009 foi o mais chuvoso dos últimos 66 anos na cidade. Mas o clima não foi destaque apenas no Brasil. Pequim, na China, registrou na última quinta-feira a manhã mais fria em quase 40 anos e a maior nevasca desde 1951. Este trem, com mais de 1.400 passageiros, ficou preso nos paredões de neve. Os trabalhos para liberar os vagões duraram mais de 24 horas. Na Europa, a onda de frio congelou rios inteiros, paralisou trens e fechou estradas e aeroportos. O Reino Unido sofre a mais longa onda de frio em quase 30 anos. No norte da Escócia, a temperatura atingiu os 22 graus negativos. Também esta semana, o Centro de Previsão Climática do governo dos Estados Unidos anunciou que o fenômeno conhecido como El Niño terá um forte impacto sobre os padrões do clima em 2010. O Brasil deve sentir os impactos do fenômeno, principalmente com o aumento de chuvas nas regiões sul e sudeste. Segundo especialistas, no entanto, os fenômenos recentes fazem parte da variação natural do clima e ainda é cedo para fazer uma relação direta com as mudanças climáticas. Professor Molion, boa noite, bem-vindo ao Canal Livre. A primeira pergunta é, o que é que a ação do homem sobre o ecossistema da Terra tem a ver com tudo isso que a gente acabou de ver? O homem, ele tem uma capacidade destruidora muito grande localmente. Ele é capaz de desmatar, expor os solos a altas precipitações. Com isso temos erosão, carreamento desse material para os rios, assoreamento dos rios, mudança da qualidade da água e da vida aquática. Agora, sob o ponto de vista global, Fábio, o homem não tem absolutamente nada a ver com isso. O CO2 não controla o clima local e essa variabilidade é uma variabilidade natural. Você vê que os próprios repórteres dizem, já aconteceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando nem se falava na possível interferência do homem. Então, sob o ponto de vista global, o nosso clima é controlado pela nossa fonte de energia, que é o Sol, e que tem a sua variabilidade, tem ciclos de 11 anos, ciclos de 90 anos, ciclos de 170 anos, e controlado também pelos oceanos, que cobrem 71% da superfície terrestre e são o grande reservatório de calor que controla o nosso clima. Muda a temperatura do oceano, o clima muda. Professor, para esclarecer, o senhor tem posições bem diferentes aí da maioria que predomina nessa área aí dos cientistas ambientalistas e militantes ambientalistas.
O senhor está, na verdade, contestando a tese do aquecimento global, é isso? Não estamos vivendo um processo de aquecimento global. Perfeitamente. O que eu estou contestando é que esse aquecimento global, que terminou em 1998, Mitre, que foi o último ano quente que nós tivemos, esse aquecimento global não é ou não foi produzido pelo homem. O que eu digo é isso, que nós passamos por períodos, não vou chamar de ciclos, porque ciclos exigiriam tempos exatos. Passamos por períodos de aquecimento e passamos por períodos de resfriamento. É natural isso, o homem não tem nada a ver, não é produzido pelo homem, não é o CO2 que o homem libera por meio da queima de combustíveis fósseis que controla o clima, tá? Nós já passamos por um período de resfriamento, mais ou menos no início, na metade dos anos 40, até mais ou menos 1976. Foram 30 anos em que houve um resfriamento global. Nessa época, no início dos anos 70, eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, no estado do Wisconsin, Madison, que é um dos estados muito frios. E os cientistas diziam, e eu estava em meteorologia, veja bem, quer dizer, era o dia a dia nosso. Os meteorologistas diziam que estávamos indo para uma nova era glacial. Em 1977, o Oceano Pacífico, os oceanos da Terra, mudaram, começaram a se aquecer. Não me pergunte por quê, porque ainda nós não sabemos. E de repente o clima começou a se aquecer. E esse aquecimento entre 77 e 98 estão atribuindo ao homem pela liberação de CO2. Esse aquecimento é natural. Ele terminou em 98 e a partir de 99 nós já começamos a perceber um resfriamento global que deve durar pelos próximos 20 anos. Aquele aquecimento, então, o CO2 não tem nada a ver com ele? Absolutamente. Nós temos registros, Mitre, já de chamado paleoclima, de épocas passadas, que mostra, por exemplo, existe um artigo publicado na revista Nature, que é uma revista famosa, agora de novembro, em que os pesquisadores mostram que na Antártica, os últimos 3 interglaciais, há 130 mil, 240 mil anos atrás, 360 mil anos atrás, esses 3 últimos interglaciais foram 6 a 10 graus centígrados mais quentes do que o presente. E aí você não pode dizer que naquela época o homem interferia no clima, há 130 mil, 140 mil, 240 mil, 340 mil anos atrás. E segundo as amostras dos cilindros de gelo, a concentração de CO2 era 30% menor do que hoje. Então, se hoje o CO2 está elevado e as temperaturas são mais baixas do que já ocorreram, claro está que o CO2 não controla o clima global. E nós temos visto isso. Por exemplo, esse período que eu mencionei para você, pós-guerra, 1946 até 1976, logo depois da guerra houve um boom, né? Uma explosão. A indústria começou a produzir mais e, consequentemente, precisou de mais energia, mais queima, mais liberação de CO2. E o que aconteceu? Houve um resfriamento global até 1976. Portanto, o CO2, na realidade, ele é um produto, ele é uma resposta. Aquece primeiro e depois o CO2 aumenta. E o grande controlador do CO2 na nossa atmosfera são os oceanos, que têm 60 vezes mais carbono do que existe na atmosfera. Professor, não há então essa relação entre o gás carbônico e o aumento da temperatura na Terra. Agora, há uma questão do gás metano. Qualquer ambientalista vai dizer, olha, a produção de gado excessiva no planeta está causando problemas para o planeta. Até que ponto a criação de gado é um problema na produção de gás metano no planeta? Está bem lembrado, Sam, porque o metano é considerado um gás 21 vezes mais poderoso do que o CO2, no que se refere ao aquecimento do planeta. O que nós verificamos? O metano ele é resultante da fermentação anaeróbia da matéria vegetal.
Por exemplo, os arrozais. Colhe-se o arroz e deixa a planta imersa na água e ela começa a entrar em estado de putrefação. Outra fonte seriam os ruminantes, que comem a matéria vegetal e ficam passando de um estômago para o outro e liberam metano nesse processo. Muito bem, os arrozais continuam aumentando porque a população do mundo está aumentando e precisa comer. E os ruminantes, nós temos estatísticas melhores, mostram que eles estão aumentando 17 milhões de cabeças por ano. O Brasil já passou dos 200 milhões de cabeças. O metano, nos últimos 20 anos, está estacionário. A sua concentração parou de crescer. Ao contrário, nesses últimos 10 anos, ela tem mostrado crescimento negativo. Como? Se dizem que as principais fontes são antrópicas, são o homem produzindo isso, com os arrozais e com os ruminantes, e o metano parou de crescer. Para mim, ele já chegou num nível de saturação, dadas as condições de pressão e temperatura que nós temos no planeta. Então, para cada molécula de metano que sair da vaca ou do arrozal, uma tem que entrar, por exemplo, para dentro do oceano e fica equilibrado. E pode ser que dentro de mais alguns anos o CO2 também entre no estágio de saturação e por mais que se libere CO2 da atmosfera, ele vai ser então absorvido pelo oceano. E repito, de nada adianta você querer controlar a concentração, de nada adianta esses protocolos de reduzir as emissões de CO2, porque o CO2 não controla o clima global. Independentemente, Mitre, da concentração de CO2... Então todos os cientistas presentes em Copenhague estavam errados. Bom, Mitre, se você olhar Copenhague, na realidade não teve discussão científica nenhuma. Ali só tinha interesses econômicos, né? Os países subdesenvolvidos querendo saber quanto levamos nessa, os países insulares dizendo, vocês fizeram isso, o nível do mar está aumentando, então quanto é que vocês vão nos pagar por esse prejuízo? E, do outro lado, os países desenvolvidos, na realidade, querendo diminuir o crescimento de países emergentes como Brasil, China, principalmente, que tem crescido numa taxa de 10% a 12% ao ano e que a cada semana inaugura uma nova termoelétrica queimando petróleo e carvão. Portanto, na realidade, o que existe por detrás disso, na minha opinião, considerando que não há evidência científica nenhuma desse processo, os interesses são meramente econômicos. Ou seja, reduzir as emissões para a maior parte dos países, considerando que a matriz energética global, 80% dela depende de petróleo, carvão mineral e gás natural, que são combustíveis fósseis. Reduzir emissões significa reduzir a geração de energia elétrica. Professor. E se reduzir a geração de energia elétrica, desculpe, Fábio, como é que vai haver crescimento? Não tem. Professora, a jornalista e apresentadora do Jornal da Band, a Tiziane Vilas Boas, preparou uma série de perguntas aqui para o senhor e nós vamos ver então qual é a primeira pergunta dela, que também é a editora de meteorologia do Jornal da Band. Professor Molion, e as cheias na região sul, a tragédia com tantas mortes em Angra dos Reis, as constantes enchentes em São Paulo, recordes de chuva no Brasil, as ilhas do Pacífico afundando com o aumento do nível do mar. Essas catástrofes naturais não têm relação com o aquecimento global? Essa variabilidade, Tiziana, é natural. Nós temos aqui um gráfico que nós trouxemos agora para vocês, fizemos recentemente, no caso da cidade de São Paulo. O telespectador pode ver aí no gráfico que pega janeiro e março, vocês veem uma coluna cor-de-rosa que indica o número de tempestades por década. Essa coluna cor-de-rosa, Tiziana, ela representa a década de 1941 a 1950.
O que significa que, na realidade, na década de 41 a 50, na cidade de São Paulo, o número, a frequência de tempestades com totais pluviométricos superiores a 30 milímetros foi a maior desses 120 anos que nós temos registros na Estação da Luz. E é claro, como esses eventos, até mencionei para o Fábio, que esses eventos, eles levam aí da ordem de 25 a 30 anos resfriando, 25 a 30 anos se aquecendo, nós estamos falando então num período de 50 a 60 anos, Mitri, que é suficiente para as pessoas perderem a memória do que aconteceu. Então, para muita gente, Caraguatatuba, em 1967, é um fato vivo. A Serra das Aralhas, no Rio de Janeiro, em 1967, onde tem registro que diz que morreram cerca de 1.700 pessoas. Isso já aconteceu. Vocês mesmos, como repórteres, dizem, é a maior nevasca dos últimos 60 anos. Ora, há 60 anos atrás, o homem lançava tanto carbono assim? Eu digo para você que não. Porque quando começou a globalização propriamente dita, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o homem lançava, em 1946, menos de 10% que o carbono. Professor, então é o seguinte, viu, Fábio? O senhor está dizendo que chovia até mais antes do que agora, quer dizer, não está aumentando o volume de água sobre as cidades. Certo. E o senhor diz também que o homem não interferiu e não modificou em nada essas mudanças climáticas. Isso. Mas o homem então fez um estrago aqui embaixo. Ah, certamente. Porque se a mesma quantidade de chuva que antes não fazia um estrago tão grande, hoje provoca essas catástrofes aqui, quer dizer, é sinal de que o desmando aqui por baixo está terrível. É verdade, Mitri. Quando o homem tem essa capacidade, como disse, localmente. Isso aqui era o que era? O Planalto do Piratininga. O que tinha aqui? Floresta. Aí substituíram as florestas por asfalto. Toda a água que cai não tem para onde ir. Quando eu era garoto, morava ali na Lapa, toda vez que tinha grandes totais pluviométricos, como foi em 1951, 1955, o máximo que a gente fazia era não jogar bola, porque o rio Tietê subia e alagava as várzeas e o campo de futebol. E agora? Não tem mais a água para onde ir. Né? A Anhangabaú era um riacho, está canalizado. O outro riacho ali na 23 de maio está canalizado. Quer dizer, no momento que o homem impermeabiliza a superfície, essa mesma chuva que caiu em 1943 vai produzir um estrago muito maior agora. Para o telespectador se posicionar, cada milímetro, quando a gente diz assim, no caso aí as chuvas do gráfico são superiores a 30 milímetros no total. Cada milímetro corresponde a 1 litro de água por cada metro quadrado. Então, fizemos o piscinão de Aricanduva. Vai resolver o problema? Claro que não, porque se der uma chuva de 100 milímetros, que é fácil acontecer aqui, basta 5 quilômetros quadrados da cidade de São Paulo para encher Aricanduva. Professor... 5 quilômetros quadrados. Então, o problema, realmente você tem razão. O homem tem essa capacidade de, ao mudar o meio ambiente, particularmente o solo e floresta, de evitar ou impedir que haja infiltração, e com isso nós temos esses desastres. Quer dizer, desastres como Angra dos Reis já ocorreram antes e São Paulo vai continuar. E se a minha hipótese estiver correta, como os próximos 20 anos nós vamos ter um resfriamento global, esse número de eventos vai ser mais frequente, porque nós vimos isso, foram mais frequentes durante o período frio de 47 a 76. Eu vou mostrar para o senhor agora, mostrar para os telespectadores o outro lado da visão teórica e através da opinião de uma das mais importantes autoridades em meio ambiente do Brasil, que é o físico José Goldenberg. Tudo indica que nas próximas décadas nós vamos ter um aquecimento gradual da atmosfera e como mais energia estará concentrada na atmosfera, o que se espera é que isso se reflita em eventos climáticos extremos.
tais como grandes precipitações de chuva, ou secas, dependendo do lugar. Ou seja, o aquecimento da Terra vai implicar em mudanças de clima. As provas concretas se manifestam através de medidas, quer dizer, a gente mede a temperatura com termômetros, a gente mede o nível do mar, porque uma das consequências do aquecimento da atmosfera e dos oceanos é que o nível do mar sobe. O nível do mar está subindo, aproximadamente 1 centímetro por cada década. Cada 10 anos ele sobe 1 centímetro. Além disso, as geleiras na Europa estão diminuindo de tamanho e a cobertura de gelo da Antártica, no Polo Norte, efetivamente está diminuindo de uma forma dramática. Antigamente as mudanças se deviam a fatores geológicos. Por exemplo, a mudança da posição da Terra na sua órbita em torno do Sol. Isso existe, isso muda a temperatura da Terra também. Quer dizer, acontece que agora nós temos um fator novo, que é a ação do homem. Essa é nova. A ação do homem só se fez sentir nos últimos 100, 150 anos. E ela é muito rápida, muito mais rápida do que as mudanças que ocorreram em épocas geológicas. O homem está jogando o carbono que estava armazenado debaixo da Terra na atmosfera. Ou seja, a quantidade de carbono na atmosfera está aumentando. E se a quantidade de carbono aumenta, isso faz com que a temperatura da atmosfera aumente também. Bem, professor, tudo que o professor Gonderberg disse representa o contrário do que o senhor pensa e representa também o que pensa a maioria dos cientistas aí envolvidos nessa discussão. Mas eu queria destacar 2 pontos que ele coloca. Primeiro, as geleiras, que estão diminuindo a olhos vistos, porque tem imagem mostrando as geleiras se dissolvendo, não é? E segundo, a questão dos oceanos. Ele diz que os oceanos estão subindo 1 milímetro por década, 1 centímetro por década. 1 centímetro por década, eu achei até um pouco demais. E, se fizer a conta, vai dar uma coisa louca. Mas, de qualquer maneira, são essas 2 questões que eu queria que o senhor comentasse. Muito bem, Mitri. Na realidade, as geleiras que foram mostradas principalmente nesses últimos meses são as do Ártico, né? Do hemisfério norte, o Mar Ártico. Claramente está comprovado de que na Antártica o gelo tem aumentado desde que se tem medições lá dos anos 50 para cá. Na realidade, o gelo na Antártica tem aumentado. O que acontece com as geleiras do Ártico? Também é um fenômeno perfeitamente natural. Já temos registro de expedições em 1922, 1923, que foram olhar por que as geleiras tinham derretido. Temos fotos de submarinos, de navios, entre 1938 e 1942, quando o Ártico teve um derretimento muito maior do que agora. E, ultimamente, 2007 atingiu um mínimo de extensão do gelo. Houve um encolhimento do gelo da ordem de 3 milhões de quilômetros quadrados, mas agora os dados de setembro de 2009 já mostram a recuperação com um gelo até mais extenso do que estava em 2005. Isso é devido a um ciclo lunar de 18,6 anos, em que a órbita da Lua vai fazendo uma precessão, uma espécie de um movimento como um peão, em torno da Terra. Quando ela está no seu máximo, que foi agora 2005 a 2007, os oceanos tropicais, até mais ou menos 40 graus norte de latitude, 40 graus sul, eles ficam um pouco mais elevados, não 1 centímetro. Eles chegam a ficar 10, 12 centímetros mais elevados do que os oceanos do Ártico. O resultado é que esse desnível provocado pela ação da Lua faz com que as correntes oceânicas se acelerem um pouquinho, leve mais calor dos trópicos para dentro do Ártico. Então, Mitri, a água relativamente mais quente, da ordem de meio grau a 1 grau, ela entra por baixo do gelo e derrete a base do gelo. Todo mundo sabe que num iceberg
1/10 fica para fora e os 9/10 ficam para dentro, sustentando a ponta do iceberg. Se a água mais quente entra embaixo, derrete a base, já não temos mais aqueles 90%, e quem está vendo de cima vê a geleira cair, mas na realidade o derretimento é na sua base. E gelo flutuante não aumenta nível do mar. O telespectador pode fazer um experimento, pegar um copo, encher até a boca, colocar um cubo de gelo, vai derramar um pouquinho, porque é aqueles 90% do volume do gelo, mas depois, no momento que o gelo derreter, não cai uma gota fora. Em 1841, o capitão James Clark Ross, foi um explorador da Antártica e da Austrália, deixou uma marca na Tasmânia, na rocha, e onde estava o nível do mar? 1841. 170 anos depois, o mar está na mesma marquinha. Realmente o nível do mar aumentou nesses últimos 10, 12 anos, não 1 centímetro, mas aumentou na taxa de 3 milímetros por ano. Então, aumentou o quê? Milímetros. Portanto, deu um aumento de 3 centímetros, 4 centímetros, que está dentro dessa variabilidade natural, Mitri, desse ciclo lunar de 18,6 anos, em que a superfície do oceano pode oscilar de até 10, 12 centímetros. 3, 4 centímetros está perfeitamente dentro. Portanto, o homem não interfere e não são as geleiras que estão derretendo e estão aumentando o nível do ar. Não existe evidência de aumento do nível do mar. Afirma que há um aquecimento global, o senhor afirmou que há um esfriamento global. Quer dizer, vai uma distância enorme entre essas duas posições. Qual é a fundamentação científica para isso? De que nós estamos, ao contrário do consenso dos cientistas, nós estamos vendo um período de esfriamento do planeta. Os indicadores climáticos, que são os grandes controladores. Mas eu vou dizer primeiro em que se baseia o aquecimento global, que eles defendem. Eles usam uma série de temperatura cujos termômetros, na realidade, hoje, na sua maioria, estão em grandes cidades. E nós sabemos que as temperaturas de grandes cidades, elas são sempre mais elevadas do que o seu entorno. É o chamado efeito de ilha de calor urbana. Isso porque, como nós estávamos dizendo, um dos grandes fatores de resfriamento da superfície terrestre é a chuva. Chove, a água evapora e no processo de evaporação retira, rouba da superfície uma quantidade enorme de calor. Mas se numa cidade a água cai, escorre e vai embora, numa cidade não tem água para evaporar e o resultado, aquela mesma radiação que chega do sol, aumenta a temperatura, porque não é usada para evaporar água. Se o termômetro está nessa cidade, então claramente ele vai, ao longo do tempo, à medida que a urbanização vai aumentando, ele vai mostrar um aumento de temperatura que é local e não global, Fábio. Isso é muito importante. É local e não global. Agora, se eu faço uma média desses termômetros, é claro que eles vão mostrar o aumento da temperatura, principalmente se termômetros, por exemplo, são retirados de regiões frias. A Rússia, depois daquela abertura econômica, Mitri, o que eles fizeram, eles acabaram com muitas das estações meteorológicas que existiam, por exemplo, na Sibéria, que sempre contribui com temperaturas baixas. Então, aquela série, na realidade, ela não representa o globo, ela representa a superfície terrestre, que, diga-se de passagem, é apenas 29% do nosso planeta. Os outros 71% são oceanos. Não entra a temperatura de oceanos nesse gráfico que eles fazem. Pois não. Professor, existe uma defesa nos países desenvolvidos de que os países em desenvolvimento não podem continuar crescendo. Eles teriam que frear esse crescimento e para evitar esse aquecimento global que eles falam. Acontece que o Japão, por exemplo, é um país superpopulado, uma população muito densa ali naquelas ilhas. A Inglaterra tem a mesma situação. São países desenvolvidos e são países que fazem parte do G7.
Não teria aí um jogo econômico em que eles querem dizer, olha, o resto do mundo não pode mais crescer, nós já crescemos, o resto do mundo agora cabe ao resto da população preservar o planeta? Pois é, Sandro, esse é um ponto muito interessante, né? Porque se nós não temos evidência científica, se os controladores principais do clima, que são o Sol e o calor que está nos oceanos, estão diminuindo desde esses últimos 10 anos, e toda vez que o Sol entra num período de baixa atividade, ele dura da ordem de 22, 24 anos, e os oceanos estão perdendo calor, porque hoje nós temos boias que na realidade são mergulhadoras, elas chegam até 2.000 metros de profundidade, se deslocam com a corrente marinha, depois inflam uma bexiga e vão subindo devagarinho, medindo temperatura e salinidade. Chega na superfície, transmite esses dados por satélite. Então hoje nós estamos vendo uma camada de 2.000 metros de profundidade, de espessura, perdendo calor. Não me pergunte por quê, que ainda nós não sabemos por quê que os oceanos estão perdendo calor. São dados medidos, isso não sai de modelo nenhum, não. São dados medidos que mostram que os oceanos estão esfriando, que mostram que o Sol está um mínimo de atividade. Agora, professor, isso vai levar a um resfriamento global. Mas só completando então o que o Sandro perguntou, eu não tenho que afirmar mais nada. Eu acho que o que você colocou está correto. Existem países desenvolvidos, alguns dos quais, como a Inglaterra, estão aí há 1000 anos dominando o mundo. Só que esses países não têm mais recursos naturais, não têm mais recursos energéticos. Esses países não querem perder a hegemonia que eles têm. Por outro lado, existem países que estão ameaçando essa hegemonia. Antigamente era só G7, hoje já fazem uma concessãozinha com G20. Yeah. Né? Tem a China, por exemplo, crescendo 10% a 12%. A cada semana a China inaugura uma nova termoelétrica. Ela quer o bem-estar da sua população, quer o crescimento econômico, e isso libera carbono. Então, ao se dizer, vamos cortar as emissões, leia-se, entenda-se, vamos gerar menos energia elétrica. Para os outros, né, Sandro? O meu tem que ficar aqui. Mas a China em Copenhague até que apresentou um projeto bastante inteligente, porque é um projeto que busca a preservação do planeta, mas adequado a um processo de crescimento econômico deles. Então ali tem um pragmatismo bastante saudável, me pareceu, que atende os dois lados. Porque os chineses sabem que essas projeções para o ano 2100 são apenas exercícios acadêmicos inúteis para se tomar medidas de planejamento. Mas, professor, eu queria fazer uma pergunta bem singela. Qual é o argumento a favor do aquecimento global que o senhor considera mais sério e como o senhor contesta? Não é a questão apenas da medição nas aglomerações urbanas, isso é uma questão objetiva, prática, o senhor já contestou, mas teoricamente eles têm uma série de argumentos, eles têm um discurso universal, digamos assim. Qual desses argumentos o senhor considera o mais grave, o mais sério e o mais difícil de contestar? E como o senhor contesta? Mitre, eu diria nenhum desses argumentos que eles usam tem base científica sólida. Nenhum deles. Então eu me sinto muito à vontade de falar, por exemplo, que as projeções de modelo, que diz que a temperatura vai crescer 4, 5 graus, que o nível do mar vai subir de 60 centímetros, são absolutamente inúteis. O aquecimento, como eu disse para você, houve. Há 150 anos atrás, nós estávamos dentro da chamada pequena era glacial. Que houve um aquecimento? Houve. Nós saímos de uma temperatura provavelmente 1 grau, 1,5 graus mais baixa do que hoje, né? E aumentou. O problema é o homem. Eu digo que o homem não interferiu. E esses argumentos que eles têm, onde eles mostram, por exemplo, o aumento da temperatura, que já foi provado com aquele vazamento dos e-mails da unidade de pesquisa do clima na Universidade do East Anglia, onde eles ganharam 13
milhões de libras para as suas pesquisas. Já foi provado que houve a manipulação de dados. Então, se o único argumento que eles têm é uma curvinha que mostra que a temperatura está aumentando, e essa curvinha eles não dizem como conseguiram, então, sob o ponto de vista científico, ela não pode ser considerada, porque nenhum cientista vai poder replicar conseguir o mesmo resultado deles. Eles deveriam ter dito como conseguiram e quais foram as estações que eles usaram. Ora, se eu usar só estações da região tropical, vai estar sempre quente, né? Se eu pegar várias de um lado, várias do outro, eu vou ter regiões que estão aquecendo, vou ter regiões que estão esfriando. Então, o que acontece é como foi feito. Eles não têm argumento. Se modelo climático fosse bom, modelo climático conseguiria, entre aspas, prever o passado. Ou seja, ele conseguiria reproduzir o clima passado. Não consegue. Qual é a confiabilidade que nós temos que as projeções que são feitas por esses modelos vão ser acertadas, se eles não conseguiram reproduzir o clima passado? Então eles não têm argumento. Não existe evidência nenhuma de que o nível do mar está aumentando. As geleiras estão no Ártico, elas se reduziram por conta desse ciclo lunar e já aconteceram outras vezes. Nós sabemos que há 1000 anos atrás, entre 800 e 1250 depois de Cristo, as temperaturas estavam mais altas, foi chamado período quente medieval, a ponto de os vikings saírem da Escandinávia e colonizarem a Groenlândia e o Canadá, hoje terras geladas. Tá? Então, já esteve mais quente do que agora. Na realidade, nós estamos lentamente indo para uma nova era glacial. Porque a última era glacial, ela terminou há 15 mil anos atrás. E pela história que nós temos, os interglaciais duram da ordem de 10 a 12 mil anos. Nós já estamos jogando a prorrogação. Professor. Então, certamente, inevitavelmente, a longo prazo, subindo um pouquinho, descendo, subindo e descendo a temperatura, nós vamos para uma nova era. Professor, nós vamos então ver a segunda pergunta que a apresentadora do Jornal da Band, Tiziana Vilas Boas, que também é a nossa editora de meteorologia, preparou para o senhor. Agora eu queria saber sobre os efeitos para o planeta do resfriamento da Terra, porque eu imagino que seja tão maléfico para o clima, principalmente para a agricultura, quanto o aquecimento, já que o regime de chuvas seria totalmente modificado. Para chover, precisa de calor e umidade. Muito bem. Realmente, eu, pessoalmente, sou favorável ao aquecimento. Tá? Mas nós estamos discutindo isso. O senhor acha o CO2 e o gás da vida e é a favor do aquecimento. Exatamente. Embora esteja totalmente contrário. Lamentavelmente, os indicadores climáticos mostram que vai haver um resfriamento. Bom, eu não quero inventar nada, não quero dizer que estou tirando esses números de modelos. Eu quero simplesmente fazer uma projeção baseada no clima passado. O que foi que nós observamos entre 1947 e 76, quando houve o último resfriamento global? São dados que estão à disposição de quem quiser ver. O que nós tivemos? Muito bem, nós tivemos primaveras no sul, com chuvas intensas, tempestades, nesse período que resfriou. Tivemos, como foi mostrado aí no gráfico, na região de São Paulo, uma frequência de tempestades acima de 30 milímetros muito maior, o que é ruim. E tivemos invernos muito mais rigorosos no sul e sudeste. Para vocês terem uma ideia, a frequência de geadas matadoras foi tão grande nesse período de 47 a 76 que o cultivo do café foi totalmente erradicado do oeste do Paraná. A última grande geada de 75 foi o golpe mortal que fez com que abandonassem o café e hoje a região é coberta de soja. Então, a frequência de geadas vai aumentar no inverno. Nós vamos ter invernos mais frios até aqui na região. Eu lamento dizer
a história da humanidade mostra que toda vez que esfria é ruim para nós. Toda vez que aquece é bom. Toda a humanidade, ela está concentrada nesse último interglacial que começou há 15 mil anos atrás. Então o resfriamento é muito ruim. Por exemplo, no ano passado, no inverno do ano passado, na Inglaterra, simplesmente 23.700 pensionistas deixaram de receber a sua aposentadoria. Por quê? Morreram por causa do frio. Vocês viram agora, recentemente, na Polônia, mais de 120 mortes, mais de 60 mortes na Índia. Quer dizer, o frio é muito ruim. Eu gostaria imensamente, Mitri, que aquecesse, mas lamentavelmente todos os indicadores levam resfriamento, o que é ruim para a sociedade e para a economia. E nós não estamos nos preparando para isso. Esse que é o ponto principal. O Canal Livre vai fazer mais uma parada, rapidinho, a gente volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o meteorologista e professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion. Professor, nós mostramos agora há pouco o físico José Goldenberg e antes de seguir com a entrevista, eu vou mostrar para o senhor alguém que pensa mais ou menos como o senhor, é um especialista de uma outra área também ligada ao clima hoje, bastante vinculada. É o engenheiro agrícola e pesquisador da Embrapa, de monitoramento por satélite, Evaristo Eduardo de Miranda. Ele também deixa uma pergunta para o senhor. No caso da agricultura tropical brasileira, né, a tecnologia moderna tem ajudado muito a reduzir essas interações, vamos dizer, tanto com o solo, com a atmosfera, como com a energia disponível. Acho que a principal delas é o plantio direto. O Brasil não ara a terra para plantar. No momento mesmo que você está colhendo, a máquina já vai plantando na palha, né? Você colhe a soja e planta algodão. Você colhe o milho e planta a soja. Então nós temos aí 22, 23 milhões de hectares que não aram a terra. É muito difícil lá fora eles acreditarem nisso. A aração é a atividade que mais consome combustível, mais consome diesel na agricultura. Normalmente a aração, num sistema de produção de cultura anual, consome 46%, 47%, quase metade do diesel é usado arando a terra. Quando você deixa de arar a terra, você já reduz pela metade as emissões de diesel da agricultura. E além disso, acumula matéria orgânica no solo. O solo vai se enriquecendo em matéria orgânica, então vai retirando o carbono da atmosfera. Esse é um exemplo. O Brasil tem uma posição muito privilegiada, né? Primeiro porque é um país que tem 46% da sua matriz energética feita de energia renovável. A média mundial é 12, 13 e a média dos países desenvolvidos é 6. Quer dizer, 94% da energia que eles usam não é renovável. Quer dizer, causam emissões. No caso do Brasil, 46, 47% é renovável. E a agricultura contribui com praticamente 29% desses 46%. Hoje a cana-de-açúcar gera mais energia na nossa matriz energética, juntando o etanol, mais a cogeração de energia elétrica, etc., ela gera mais energia do que as hidrelétricas. As hidrelétricas contribuem com 14% na nossa matriz energética e a cana já contribui com 16%. No caso do agronegócio brasileiro, eu creio que ele tem uma participação na emissão dos gases de efeito estufa, não há dúvida alguma quanto a isso, mas ele também é o responsável por uma grande redução na emissão desses gases. Ao fornecer o etanol, que é um combustível renovável para todos os automóveis do Brasil, é uma redução gigantesca de gasolina e de combustível fóssil que a gente estaria queimando se não tivesse essa produção de etanol. Ao gerar energia elétrica, não é? Nas caldeiras das usinas de cana-de-açúcar, não é? Bom, Molion, está sendo divulgado neste final de semana, nesses dias, o resultado de todo um estudo científico feito pelos pesquisadores brasileiros que estão lá na base de Comandante Ferraz, na Antártica. E esse estudo do clima, que teve até expedições no centro da Antártica, etc., é surpreendente que eles mostram que, segundo os dados deles, o clima não está esquentando na Antártica, o clima está esfriando. Está esfriando aí 0,6 graus a cada década. O senhor poderia fazer algum comentário sobre isso? Bom, realmente
não tem muito o que adicionar ao que o Evaristo fez. Ele fez um comentário mostrando que, na realidade, a agricultura brasileira ela não interfere no clima global, e nós falamos isso sobre o caso, por exemplo, do metano, né? Pecuária. E é verdade, o Dr. Alberto Setzer, do INPE, tem um site que pode ser acessado, onde mostram as temperaturas, e mostra, por exemplo, que o inverno passado foi um dos piores, mostrando claramente que há um resfriamento na Antártica. Não só isso, não só os dados do INPE, mas também os dados da Antártica como um todo, de várias estações da Antártica, várias estações meteorológicas, mostram que, na realidade, a temperatura na Antártica está diminuindo. A exceção que ocorreu foi na Península Antártica, que a plataforma Larsen, na realidade, ela derreteu por conta da corrente circumpolar, está um pouco mais aquecida e, como nós já dissemos antes, a água entra por debaixo do gelo flutuante e a plataforma Larsen derreteu. Mas as temperaturas na Antártica estão diminuindo e os próprios dados da estação de comandante Ferraz, a estação brasileira na Antártica, mostram isso. Então eu não tenho dúvida, Evaristo, que realmente nós estamos indo para um resfriamento global nesses próximos 20, 22 anos e que é ruim para a agricultura brasileira, é ruim para a economia brasileira e para a economia global também. Professor, os ambientalistas vilanizam o CO2. Eu acabei de ver aqui o Mitre falando que o CO2 é o gás da vida. Até que ponto o CO2 é ou não danoso para a população, para o planeta? E qual a importância desse tão divulgado trabalho de sequestro de carbono? Pois é, Sandro, realmente o CO2 é o gás da vida. A gente aprendeu isso na escola, que o ser humano e os animais não produzem o alimento que consomem. Quem o faz são as plantas, retirando o CO2 da atmosfera, através do processo de fotossíntese, produzem amidos, açúcares e fibras, né? E nós os alimentamos disso. Portanto, chamar o CO2 de poluente, chamar o CO2 de vilão, isso aí é absolutamente ridículo, vai contra tudo. E, novamente, eu digo para você, o CO2 não controla o clima global. Então, sequestro de carbono, que vai implicar em milhões de dólares, redução de carbono, que vai afetar a geração de energia elétrica e vai afetar a economia, principalmente dos países em desenvolvimento, aumentando as desigualdades sociais que existem no mundo, de nada adiantará. Absolutamente nada adiantará. Se tivesse saído alguma meta da COP15, da Conferência de Copenhague, que fosse 20%, 50%, não vai interferir absolutamente na marcha do clima. Vai haver um resfriamento, haja ou não aumento de CO2, porque o CO2 não controla. Então, na minha opinião, Sandro, isso virou apenas uma moeda de troca. Só isso. Dizer, conclusão, aquecer ou resfriar é um fenômeno que independe da ação do homem, é isso que o senhor quer dizer? Independe da ação do homem, independe do CO2 e é devido à variação dos grandes controladores climáticos, como o Sol, os oceanos. Não estão sob o controle humano. Que não estão sob o nosso Professor, controle. O senhor fez recentemente uma declaração que me chamou muita atenção. O senhor acha que o Nordeste pode ser o Nordeste brasileiro pode ser transformado num grande pomar? Eu queria que o senhor desse esse caminho. Não só isso, Mitre, como você viu o Evaristo dizer que colhe-se apenas uma safra de soja no Centro-Oeste, quando na realidade nós poderíamos colher pelo menos 2 safras por ano na mesma região, já que nós não temos a limitação de temperatura que os outros países produtores têm no inverno, a temperatura é baixa e não dá para produzir. Nós não temos água na estação seca. Não. Fábio, aí é diferente. Água nós temos. Na sua Brasília não chove de abril a outubro, mas tem água. Tem aquífero Guarani, água subterrânea. Além da água subterrânea, tem grandes rios como Araguaia, como Tocantins. Basta irrigar, Mitre. Esse é o ponto do Nordeste.
Para você produzir fruta, você precisa de radiação solar, que é o que não falta lá. Então, bastaria irrigar. Bom, quando eu perguntei para os agricultores de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, por que eles não tinham uma segunda safra de soja? Se tecnicamente era algo inviável. Disseram, não tem porque não tem água. Eu disse, não tem chuva. É verdade, tem água e não tem chuva. Mas por que não irriga? Porque custa caro, a eletricidade é cara, a energia elétrica é cara. Aí eu propus a ele que usássemos energia solar, não a fotovoltaica, que é muito cara, mas a energia solar gerada com concentradores de calha parabólica. Que os raios solares são concentrados num tubo, nesse tubo passa um óleo, chega a 400 graus centígrados, ele entra num trocador de calor, numa caldeira, gera vapor, toca o motor a vapor, e o motor a vapor é o gerador. E cada um dimensiona a área coletora da maneira que lhe for apropriada. Essa é a solução para o Nordeste, Dmitry. Nós não precisamos reinventar a roda. A Califórnia chove 200 milímetros por ano. É o maior pomar do mundo. Tem mais de 14 mil quilômetros de canais de irrigação. O Nordeste, você vê o que era Petrolina há 50, 60 anos atrás, Juazeiro, e vê o que é hoje. Está com aviões saindo carregados de frutas dali. Mudou completamente a economia da região. Quando você quer produzir fruta, você reza para não chover. Porque a chuva atrapalha a produção da uva, atrapalha a produção da manga, etc. Nós temos água. Há uns tempos atrás eu reativei uma velha ideia que era ligar o Tocantins com o São Francisco, através do Rio do Sono, que é o afluente do Tocantins, a Lagoa do Varedão e o Rio Preto, o Rio Grande, que deságua ao norte, na cidade de Barra, ao norte de Sobradinho. Fazendo essa interligação entre esses rios, o Tocantins, que é um rio que é 3 vezes mais caudaloso naquela altura do que o São Francisco, poderia funcionar como uma torneira. E nós poderíamos seriamente levar, não é politicamente não, seriamente levar água e transformar o Nordeste, os 800 mil quilômetros quadrados do Nordeste, que é 1/4 da Europa Ocidental, no maior pomar. Basta ter água, irrigação por gotejamento, e a energia sairia de graça com a energia solar, com concentradores de calha parabólica. Eu não estou inventando nada, não. Concentradores de calha parabólica já existem desde a década de 80, sendo testados no deserto de Mojave, na Califórnia. Professor, nosso programa infelizmente chegou ao fim e o senhor tem mais um minuto, professor, para suas considerações finais. Muito bem. Então, basta dizer que eventos severos de tempo sempre aconteceram no passado, vão continuar acontecendo, e eles vão ser mais catastróficos à medida que a população cresce. O CO2 não é vilão. O CO2 é o gás da vida. Nós dependemos dele. Os estudos agronômicos mostram que quando você dobra a quantidade de CO2 nos ensaios, a produtividade de milho, soja, até cana-de-açúcar cresce em média de 30% a 50%. Portanto, dizer que o CO2 é poluente é uma grande besteira. E a marcha do clima, ela é controlada por fatores que não são controláveis pelo homem. O CO2 não interfere no clima global. Não quer dizer com isso que nós não devamos conservar o ambiente. À medida que a população cresce, a conservação ambiental é importante, a mudança de hábito de consumo é importante. Se nós pudermos economizar água, energia, tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais fácil. Mas, de qualquer forma, independente se esfrie ou não, a conservação ambiental é importante. Bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos, então, a presença do professor Luiz Carlos Molion no programa. A todos vocês, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e até o domingo que vem. Até lá.